Fala Brasil! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar. Um espaço onde a gente conversa sobre imagem, posicionamento, identidade e tudo aquilo que começa por dentro e muda completamente o lado de fora. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta que talvez esteja mexendo silenciosamente com muita gente. Você está se tornando quem precisava, quem você quer ser, ou apenas quem o mundo espera? Porque às vezes a gente cresce, evolui, mas no fundo sente que perdeu alguma parte da gente mesmo no caminho. E é isso que eu vou falar hoje. Então, antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir para você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho para sempre chegar para você os vídeos que toda quinta-feira tem novo aqui no canal. E no final do vídeo, se fizer sentido para você, compartilhe para aquela amiga, para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso também. Vamos pro vídeo? Hoje a gente vive numa era em que o tempo inteiro a gente está sendo observado. As redes sociais, elas transformaram nossa vida em vitrine. As pessoas aprenderam a performar ao invés de ser elas mesmas e aprenderam a ser felizes, parecer forte, bem resolvida, mas só para as pessoas. E ela mesma, não. Isso, gente, fala muito sobre identidade. E talvez um dos maiores problemas da nossa geração seja essa. As pessoas estão cada vez mais perdidas delas mesmas, mais desconectadas. Não se conhecem mais. Tem uma frase que eu acredito muito. Se adaptar demais também pode ser uma forma de abandono. Porque tem gente que passou tanto tempo tentando agradar, caber num lugar que não era dela, e ela esquece o que sente, o que quer, quem ela realmente é. E eu ando vendo, gente, muito disso durante todo o meu dia que eu ando por aí conversando com as pessoas. As pessoas mudam a forma de falar, dependendo do ambiente que ela tem que estar, muda de personalidade, dependendo da companhia, dependendo de quem entra na vida dela, muda de aparência para ser aceita, muda de opinião para não ser rejeitada. Eu falo muito sobre imagem aqui. Imagem como posicionamento. É bem diferente disso que eu estou trazendo aqui no vídeo hoje, em relação a mudar de aparência para poder ser aceita. A questão da imagem e posicionamento que eu trabalho aqui é em relação à sua profissão, à sua forma que você quer que o mundo te veja, em relação a posicionamento, aos resultados que você quer chegar. E não ser outra pessoa. Até porque tudo nessa vida ela precisa de congruência. Você precisa ser e precisa mostrar. Se essas duas coisas não estão batendo, você nunca vai conseguir passar para as pessoas aquilo que realmente quer. Quando as pessoas elas fazem isso, sem perceber, elas vão construindo uma versão aceitável de si mesma. E aqui entra uma coisa muito importante. Posicionamento não é virar um personagem. Muita gente acha que posicionamento é criar uma imagem perfeita de si mesmo. Mas é como eu acabei de dizer, tudo nessa vida é congruência. Posicionamento, gente, é coerência. É quando aquilo que você transmite combina com aquilo que você acredita de verdade que você é. Porque sustentar uma personagem cansa. Chega uma hora que você tá exausta e nem sabe por quê. Cansa ser um personagem, cansa viver de aparência emocional, cansa querer a aprovação dos outros do tempo inteiro. E eu acho que uma pergunta forte agora é: quem era você antes de começar a tentar caber nos lugares? Você lembra? Você lembra quem você era antes de tentar sustentar um personagem? Antes de tentar ser suficiente para caber no mundo do outro? Antes de começar a medir o seu valor pelas pessoas que você vê na internet? Comparar a sua vida com elas? Muitas pessoas perdem a autoestima por isso. Elas perdem a identidade. Isso é muito sério, pessoal. A comparação, ela destrói silenciosamente. E quando ela vem, quando você nota isso, ela já destruiu tanta coisa em você. E hoje, no mundo da internet, do jeito que estão as coisas,
É o que mais acontece. Eu falo por mim. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já me machuquei, já me julguei, achando que a grama do vizinho era mais verde que a minha? Eu passei muito tempo dessa forma. E o que eu fazia? Tentava agradar as pessoas, não discordava, tratava bem, tentava mimar as pessoas. Eu criei um personagem que eu não consegui sustentar. E quando eu consegui notar isso, já tinha destruído tanta coisa em mim, a minha autoestima já caiu tudo que tinha que cair. E tudo isso melhorou quando eu realmente descobri a minha identidade. Quando você começa a se comparar, você acha que a vida das pessoas são bem melhores que a sua. E a gente tem que lembrar que Instagram, Facebook, rede social em geral, ninguém posta o que não tá legal. Se você tirou uma foto e não gostou, você tira outra, você melhora. Se você tá triste, chorando, passando por problemas, você não posta aquilo. Tenta achar uma pessoa que já mostrou isso pra você no Instagram. Gente, Instagram, a gente posta o que é bom, que a gente tá bem, que a gente tá bonita. Às vezes sim, a gente posta uma frase que mostra que a gente não tá legal, mas é essa a vida de internet. Não julgue uma pessoa através da rede social. E não se cobre achando que a vida da pessoa na rede social ela é mais importante que a sua. Às vezes aquilo é um fragmento do que ela está querendo te mostrar, que a vida dela não está bem. Só que ela não vai querer te mostrar isso. Ela vai te mostrar que tá tudo legal. Até porque é isso que vende, é isso que conecta, não é verdade? Mas eu não concordo com isso. O que conecta é a verdade. O que você acha sobre isso? Quando você começa a olhar a vida dos outros, se comparando, você atrasa a sua vida. Os seus resultados, que poderiam chegar daqui a um mês, 2 meses, chegarem rápido, você vai adiando os seus resultados. Enquanto você está vivendo o resultado dos outros. E lembra sempre disso. Ninguém mostra os bastidores emocional. Só que aí nasce uma geração bonita por fora e exausta por dentro. E talvez seja por isso que eu tanto falo de imagem por aqui. Porque a imagem nunca foi só sobre estética. A imagem comunica, ela posiciona, ela transmite energia, intenção, percepção, ela mostra verdade quando ela está em congruência com quem você é de verdade. Só que quando a sua imagem ela vira máscara, a pessoa ela começa a viver para sustentar as expectativas dos outros. E existe uma grande diferença entre se posicionar e performar. Muita gente não vive o que ela realmente quer porque ela tem medo da rejeição, medo de não ser aceita, medo de decepcionar, medo de não pertencer, de ser julgada. Então ela prefere continuar sendo uma versão confortável para os outros, mesmo quando ela se destrói por dentro. Mas chega uma hora que a alma ela começa a cansar. É onde eu te falo que eu cansei. Porque o ser humano ele não consegue sustentar uma imagem por muito tempo. A identidade, a falta da identidade, ela dói. Ela te cobra. Tá entendendo? E talvez, gente, amadurecer seja exatamente isso. Parar de se perguntar o que as pessoas esperam de mim e começar a se perguntar quem eu realmente quero me tornar. Quem eu sou. Você não precisa transformar uma pessoa perfeita, porque não existe isso. Você precisa tomar cuidado para não transformar numa pessoa emocionalmente destruída. Porque o sucesso sem identidade, ele pesa. Relacionamento sem verdade, ele cansa. E uma vida inteira vivida para aprovação, gente, nunca te preenche completamente. Você sempre vai viver para os outros. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, você sente que está vivendo a sua essência? Ou apenas está tentando corresponder às expectativas das outras pessoas?
Me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero trazer essas conversas para perto da realidade. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém. Eu sou Mônica Torres, consultora de imagem e posicionamento. E esse foi mais um Pode Falar para você. Fala Brasil! E até o próximo episódio. Beijo, beijo.